Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas notícias do Mengão. Estou trazendo um corte da ESPN onde fazem uma análise dessa vitória do Mengão na estreia do Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Mais uma das inúmeras, centenas e milhares histórias do futebol. A história do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA começou ontem com vitória sobre o Esperance da Tunísia e a gente vai acompanhar o que disseram personagens da estreia do Flamengo com o Jorginho em campo jogando bem. Vamos lá. Uma vitória muito importante para começar o torneio. É sempre uma estreia sempre muito complicada, porque ainda mais num torneio como esse, em que a gente não é acostumado a jogar com as equipes, a gente conhece pouco dos jogadores. Os jogos que eles tiveram na Tunísia, a maior parte deles, eles dominavam todos os jogos pela superioridade que eles têm no campeonato lá. Então a gente não sabia se eles viriam com a mesma postura. Então, infelizmente, acho que a gente entendeu rápido o jogo, conseguiu criar as oportunidades, conseguiu fazer o gol, conseguiu colocar o nosso jogo. A gente sabe que se não toma gol, está mais perto de vencer. E isso que a gente tentou hoje e tenta sempre. Sabemos que é muito difícil dañar o Flamengo e isso também é por conta do time todo. Ter a possibilidade de fazer duas defesas, uma com o pé, uma entrada. E estou aí para dar segurança no time, para ajudar todo mundo aí atrás quando a bola chegar. O time não tem 11 titular. A gente tem que estar focado no grupo, em fazer o melhor, sempre que o Felipe pede, estando titular ou não, e eu estou aqui para poder ajudar. Vindo do banco ou jogando titular, vai ser um jogo totalmente diferente, mas um jogo aberto, né? Onde o Chelsea joga e deixa jogar também. E a gente, é o jogo que a gente gosta, mas a gente tem que ter bastante atenção, porque estamos falando de um time europeu, um time muito forte. Tá aí, achei legal as falas, viu, professor Celso? O Bruno Henrique, histórico jogador rubro-negro, mostrando humildade. Se não tem problema, venha do banco, quero ajudar. Léo Ortiz mostrando que estudaram o adversário tunisiano, falando inclusive características do Esperance lá no campeonato local. E também o Rossi falando em mais um clean sheet. A importância de não levar gol, professor. Rossi que apareceu talvez no momento do jogo mais difícil, né? Quando estava 1-0, ele faz uma belíssima defesa. Mas no todo o Flamengo fez uma bela partida. Primeiro tempo, o Eugênio já trouxe números aqui de controle de bola. Faltou um pouquinho mais de efetividade de lances de gol, inclusive no próprio primeiro tempo. Mas uma atuação bastante consistente. O Esperance, no habitat dele, era isso que o Léo Ortiz lembrou, né? Era um time acostumado a propor jogo. Contra o Flamengo não seria isso, mas o Flamengo controlou muito bem a partida, correu aquele risco no lance que o Rossi participou, belas atuações individuais. O Jorginho parece que já jogava no Flamengo. Nem parecia que estava estreando. Espetacular. Ontem, né? Então, linda assistência, hein? Participando muito bem do jogo. O Bruno Henrique entrou depois, até a expectativa é que ele saísse jogando, né? Não foi o que aconteceu, entrou o Pedro. Mas depois ele também entra, contribui. Um Flamengo muito coeso durante esse jogo. Um jogo não foi um jogo fácil, não é um adversário fácil, mas o Flamengo tornou o jogo mais fácil para ele pela qualidade que tem. E esse gol parece que é fácil dar esse tapa do Jorginho. E essa bela finalização do Luiz Araújo, olha a curva, que beleza. Mas não é fácil. É fácil para quem sabe, viu, professor? Eu tô uma vida inteira tentando fazer isso. Então. Eu fiz algumas vezes quando eu jogava bola na praia, lá em Santos. Eu fazia assim, mas lá na praia é mais fácil. E difícil é pegar uma bola dessa também, no campo, né? Eu nunca que é a minha especialidade, eu tentar pegar uma bola dessa. Não, me peça imagens, tá? Eu fiz, mas não peça imagens. Eu gostei muito do jeito que o Flamengo dosou o jogo ontem. É claro que teve aquele risco, principalmente no lance do Rossi. Mas até para isso conta com um goleiro ali que está lá para isso, para salvar a bola do jogo. Acho que o rubro-negro se sentiu confiante, e talvez até confiante demais. Aquele que assistiu o jogo do Chelsea, não será o mesmo Chelsea, né? O Chelsea não vai tirar o pé, não vai dosar como dosou contra o Los Angeles. Vai jogar muito mais atento contra o Flamengo. Professor, eu gosto de pedir notas. Você é professor, além da sua atuação na universidade, nas escolas, etc., na sua vida,
você está habituado desde a época da revista Placar e hoje aqui, no ESPN Bola de Prata, você dá muitas notas. Nota para Jorginho, professor, que estreou ontem. Por favor. É época de notas. Fim de Agora, semestre, né? É época de notas. E época de chorar nota também, às vezes, né? De muita gente, né? Aquela chorada. Notas e faltas. Mas como o Jorginho não faltou... Jorginho, ontem, com a nota de ontem, ele estaria na média, acima da média? Ficaria de recuperação? Acima da média. Eu acho que até pela não expectativa para alguém que está estreando, ele causou uma ótima impressão. Eu daria um 8,5 para ele. Olha, 8,5, tá bonzinho, né? Tô. Viu, Nessa época eu tô bonzinho. Que é a época que... Acho que é uma boa nota. Benevolente, benevolente. Mas esse meio por conta da surpresa... Não, da surpresa de como ele entra. E a fluência, né, que ele teve no jogo. Pareceu bem à vontade jogando ali no meio campo do Flamengo. Também gostei. Em casa, né? Tanto que o momento em que o Jorginho sai, aos 30 do segundo tempo... Ele tinha 104 toques na bola, a mesma marca do Léo Pereira. Foi o jogador que mais tocou na bola do Flamengo. Depois ele é superado, né? Porque ele não jogou os 90 minutos, mas eu acho que ele sentiu muita vontade. A capacidade dele de ter muita visão acho que isso fica muito nítido, né? Antes de receber a bola, ele já está olhando, percebe o movimento do Luiz Araújo. E às vezes, assim, é um domínio rápido, um toque. Às vezes ele nem precisa dominar. Então, acho que isso ele agrega demais, assim. A fluência que ele dá permite que a dinâmica funcione. E esteve muito à vontade. Eu também acho que um dos pontos positivos do Flamengo foi a estreia do Jorginho. Mas quantos passes você falou? 104. 104 toques na bola. 104 ações com bola. Ele foi o líder enquanto esteve em campo. Isso, empatado com o Léo Pereira. Pouquíssimos errados. Sim. Como mostra a tela que vai aparecer agora para então, ajudar a sua análise do Eugênio. Do professor. Olha, os vermelhos... Esse não é aquele jogo de varetinha, de... Como é que é o nome daquele jogo? Pega vareta. Pega vareta, lembra? Parece, mas não é. As vermelhas são os erros. Então, tá visível ali que ele acertou quase tudo, não errou quase nada nesses 104 aí. Hein, André? Exato. 92% de acerto. Foram, se eu não me engano, 99 passos, se eu não me engano, ele acertou 92. Acho que ele errou 7, se eu não estou equivocado. E o que eu acho que me chama a atenção mais... Porque isso a gente está acostumado. O Jorginho, quando... Lógico que ele não liderava estatística no Arsenal, porque ele era reserva, não atuava com tanta frequência. Mas quando ele era um jogador titular, ele sempre estava entre os líderes de toque na bola no campeonato. Então, é a característica de jogo dele. Para mim, o que mais chama a atenção é a zona do campo, onde acontecem esses toques. Eu imaginava o Jorginho muito mais preso na base do meio de campo do Flamengo, com o Pulgar se movimentando, mas acho que houve muita inversão. Se movimentou bastante, né? Exato. Tanto que você olha de onde ele dá assistência para o gol, muito próximo à área. E ele é um jogador que, se você pegar os números recentes, tem mais gols por causa de bater pênalti muito bem, mas não é um cara tanto da definição das jogadas. E aí ele estava mais próximo dessa área ali, né, na hora da assistência. Mas eu admito, talvez um pouco crítico, que eu esperava um pouco mais da estreia do Flamengo. Não achei ruim. Acho que teve o controle da posse de bola, né? O professor e o Eugênio já trouxeram isso. Acho que os primeiros 30 minutos de jogo foram muito bons, de domínio total, de posse de bola, de criar oportunidades. Depois baixa um pouquinho o ritmo. O que faltou, ou o que você acha que o Flamengo poderia ter feito melhor? Eu acho que poderia ser mais incisivo em alguns momentos. Eu senti muita falta de participação do Pedro. Acho que ele ficou um pouco, em alguns momentos, desconectado. Até teve 3 finalizações, mas não participou tanto. E no segundo tempo, a equipe do Esperance soube explorar muito bem as costas do Varela. O Varela que subiu até mais do que se imaginava, assim, teve muita liberdade para atacar os dois laterais, né? O Ayrton Lucas também ofensivamente participando muito das jogadas de ataque. E aí o Belair, ele não estava voltando tanto no segundo tempo para recompor, e foi ali onde ele criou as melhores oportunidades do Esperance. O segundo gol do Flamengo acho que resolve a partida. Acho que era o momento em que ele mais corria risco, e aí saiu o segundo gol. Um momento perigoso ali, né? Assim, eu acho que até o Chelsea tomou mais susto que o Flamengo. Só que o Flamengo, não é que ele, assim, não vou falar susto, mas assim, em algum momento o jogo, olha, começou a... Um momento de instabilidade. Você fica meio ressabiado, mas não que o Flamengo deixou de controlar a partida. Acho que o 2-0 ele reflete bem o domínio do Flamengo de uma forma geral, mas pensando pela diferença técnica, acho que talvez o Flamengo pudesse ser mais incisivo, mais efetivo também, por isso que eu esperava mais. Acho que a estreia é positiva, tem todo o peso de estreia, até porque recentemente o Flamengo caiu em semifinal, né, de Mundial com o Al Hilal, então acho que você já tem essa vitória logo de cara para quebrar um pouco o gelo,
não correu tantos riscos, foi uma vitória justa, como eu falei, mas pensando na diferença técnica, pelo domínio que teve ali no começo da partida, acho que poderia ser um jogo em que o Flamengo encaminhasse mais a vitória. E só para completar, a gente fala muito do Jorginho, é verdade, mas mais uma vez o Arrascaeta artilheiro, né? Não para de fazer gol, e grande atuação do Luiz Araújo. No momento que os homens da frente ali não vivem grande fase, todos eles, assim, no geral, né? Pedro, Bruno Henrique, Michael, um gol, né? Everton, Cebolinha, o Luiz Araújo é o cara, acho que individualmente tem se destacado ali dos atacantes do Flamengo. O gol relativamente cedo, né? À altura dos 15 minutos, um pouquinho depois, né? Ajuda a tirar a carga, ajuda a jogar mais leve, ajuda a conduzir a partida de um jeito que você não conduziria se a agonia do gol que não sai se prolongasse. Então, tudo isso ajudou. Mas essa falta de efetividade que o Donk falou, para mim foi o senão. Quando acaba o primeiro tempo, na minha resenha com o Daniel, meu filho, então estávamos discutindo sobre isso. Sim, foi um bom desempenho. O primeiro tempo foi bom, eu gostei. Em termos de resultado, de ter chegado perto do gol mais vezes, faltou isso. E no segundo tempo, essa questão do lado do Varela, que mostrou-se o lado forte do Esperance, ali deu susto. Aquela bola que o Rossi pega é fundamental para o resultado da partida e para tudo que a gente está falando aqui. Verdade. Eu acho que eu pensei assim, tamanha superioridade do Flamengo no jogo, a diferença de qualidade entre as equipes, o Flamengo poderia até ter ampliado a vantagem antes. Não ter corrido aquele 1 ou 2 lances que ele teve de risco ali. De qualquer maneira, foi uma vitória tranquila. Eugênio Leal, o professor Celso foi bonzinho demais com a nota no Jorginho. O André Donk foi muito rigoroso ao dizer que o Flamengo poderia ter jogado melhor. Diga lá, Eugênio, e traga também a sua análise, por favor. Bel, olha, eu acho que a vitória sobre o Esperance era esperada. Começou bem, Eugênio. Começou bem. Eu entendo o professor, acho que o Jorginho fez uma atuação que deu a todos a impressão de que ele já estava no clube antes. E isso é mérito da contratação. Não à toa o Flamengo está atrás do Jorginho já há meses. Desde a chegada do José Boto, né? Eles identificaram que o Jorginho era um jogador com a característica que se encaixava no meio-campo do Flamengo. E foram trabalhar esse jogador, foram buscar esse jogador e colocaram. Por isso, a gente não percebe nenhuma diferença. Pelo contrário, o Jorginho jogou melhor do que vinha jogando o De La Cruz e dificilmente sairá do time quando o De La Cruz tiver condições de voltar. Essa é uma questão, porque ele consegue dar mais mobilidade ao time do que o De La Cruz, que não tem jogado um grande futebol. Tem sido quase que burocrático o De La Cruz nessa temporada. Curioso, e o Jorginho foi mais. O De La Cruz já está há tanto tempo, e aí chega o outro jogador, que obviamente é muito bom, todo mundo conhece, mas em um jogo já rende mais do que o outro que está lá há um tempão. É isso. Não é curioso? Porque o De La Cruz não vem bem desde a Copa América do ano passado. Lesões, problemas físicos e tal. Não está conseguindo jogar. E o Jorginho chegou lá, deu assistência, né? É um posicionamento que você raramente vê o De La Cruz fazer. Chegaria ao lado da área pela direita e fazer o passe. Então ele ajudou o time, ele entregou mais para o time do que o De La Cruz vinha entregando. Mas eu acho que é isso, porque é um jogador que foi pescado. É a contratação que não é a esmo, é uma contratação certeira. Esperada, né? Esperada. Aquela que você cirúrgica. Eu quero um jogador para fazer isso. Esse cara vai chegar e vai entregar. Então foi muito bem. Não vai sair do time assim. O De La Cruz está inteiro. A não ser que seja por questões físicas. Sequência de jogos e tal, mas eu acho que ele já mostrou mais do que o De La Cruz no jogo de ontem. O Flamengo foi aquele que a gente conhece. Um time que começa muito forte, subindo marcação, pressionando a saída de bola do adversário, sufocando o adversário. É assim em praticamente todos os jogos, né? Acho que o que impressionou foi que ele, num ambiente diferente, num Mundial de Clubes, fora de casa, contra um time que estava apoiado por uma grande torcida. Impressionante a torcida do Esperance ontem. Do Flamengo também estava muito grande, mas a do Esperance acho que conseguiu fazer mais barulho ali. A toada deles é a mesma. Se o time está no ataque, na defesa, no meio campo, se está para fazer o gol, se está para tomar o gol. É a mesma toada da musiquinha deles. Eles não mudam. Então, assim, o Flamengo não sentiu nada do ambiente externo, ele jogou o jogo dele. Sabe, é o jogo de imposição. O primeiro tempo foi... O que a gente acha é o seguinte, controlou o jogo
não permitiu nada no primeiro tempo ao Esperance, mas, por outro lado, finalizou menos, criou menos situações de gol do que a gente imaginava a partir do controle de bola que o Flamengo teve. E é algo que também acontece muitas vezes no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem a bola, mas ele não consegue gerar tantas situações de gol como poderia. Eu acho que a questão de incluir mais o Pedro nisso é um problema que eu acho que tem a ver com o fato de o Pedro ter voltado de lesão ao longo do semestre, não ter ainda se fixado exatamente como o titular do comando do ataque. Para mim, o Felipe Luiz esse ano, na ausência do Pedro, a primeira parte, com o Bruno Henrique ali na frente, ele moldou o Flamengo para o Arrascaeta ser o cara da finalização. Tanto que o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo no ano. E ontem, mais uma vez, foi ele que apareceu livre na área. Ele tem um senso de colocação muito bom. Ele percebe que os zagueiros estão mais marcando realmente o centroavante. Ele consegue sempre um espaço na área para finalizar. E ele pega muito bem na bola, não é fácil, não. Mas fez um gol fácil. Ele tem calma. Além de categoria, ele parece muito frio na hora de finalizar, né, o Arrascaeta? Porque tem muita gente que numa bola como aquela daria um bico na arquibancada. Não, ele consegue colocar no gol. Então, é um time que está moldado para isso. Só que acho que a grande impressão é essa, né? Poxa, poderia estar gerando mais gol, mais situação de gol. E aí, no segundo tempo, desculpa, o time perde um pouco do vício. É claro que tem os movimentos do time adversário também, né? Que abriu um jogador de cada lado, veio com modificações no intervalo, e especialmente ali pela ponta esquerda com o Belaïli, ele consegue o tempo inteiro tá gerando problemas no segundo tempo para o Flamengo, que começa a perder algumas bolas no meio de campo que não estava perdendo no primeiro. O adversário sobe marcação, que é uma questão para o Flamengo. Está acostumado a ver os adversários baixarem sua linha, ficarem ali atrás com medo. Quando o adversário, o Central Córdoba, deu uma aula disso no Flamengo, no Maracanã, quando ganhou, sobe a marcação, pressiona lá na saída de bola. O Flamengo tem alguma dificuldade. E ele começou a ter um jogo no segundo tempo, no meio do segundo tempo ali, que estava preocupante. O time adversário foi crescendo, foi finalizando. Tanto que no primeiro tempo finalizou uma vez só, no segundo tempo finalizou 5 vezes. E aí o Felipe Luiz começa a mexer no time. Quando ele mexe no time, ele não tem mais aquele controle de jogo, ele passa a colocar jogadores que são mais verticais. Então, entram jogadores como o Bruno Henrique, como o Michael, como o Plata, que não são exatamente jogadores de troca de passe, mas são jogadores mais de velocidade. O Flamengo consegue o gol numa belíssima jogada, um passe magistral do Jorginho. Por isso eu concordo com o prof, a nota tem que ser boa para ele. Não é um passe simples, não. Você vê que a velocidade que ele dá o passe, velocidade e precisão, mas a velocidade é o que quebra a defesa. A defesa está esperando ele dominar para pensar, ele já toca de primeira. E a velocidade em todos os sentidos, de raciocínio e de execução, né? Exato. Eu acho que a nota aumenta, eu concordo com a nota muito boa, por causa da circunstância. Qual é a circunstância? Uma estreia. O cara nunca jogou com esses caras. E no momento difícil, Quantos jogadores estreiam assim, parecendo que tá jogando há meses ou há anos com os E é o gol que resolveu o jogo. O cara matou o jogo ali. Ali matou o jogo, exato. E ali, um cara uma bela finalização do Luiz Araújo. Quando ele chega, se falava muito das valências dele, não como esse quase meia que ele se apresentou. É verdade. Como um volante. É um ótimo ponto. Toda hora se falava dele como volante. Ele é mais que isso. E eu lembrei do nosso critério placar, 10 para Deus, 9 para Pelé. Daí para baixo a gente estuda. Pelé não era um deus da bola? 10 para Deus, 9 para Pelé. Da bola, especificamente. Aí, no geral, é só para Deus. Mas é isso, eu achei uma boa estreia do Flamengo. Com os sustos que levou ali no segundo tempo, não foram tantos, mas aquele ponto esquerdo ali deu trabalho, mais do que se imaginava. Mas ganhou 2-0, tira o peso da estreia e vai para o jogo com o Chelsea para tentar, por que não, né? Tentar o primeiro lugar do grupo. Vou trazer aqui agora uma análise do GE.com sobre essa vitória do Flamengo na estreia do Mundial de Clubes. Abre aspas, Flamengo faz valer abismo técnico e tira peso das costas para o jogão contra o Chelsea. Rubro-negro faz jogo maduro, não dá chance para a zebra na estreia da Copa do Mundo de Clubes e vence o Esperance com facilidade por 2-0 na Filadélfia.
Seria exagero dizer que foi uma grande atuação do Flamengo. Apesar dos 66% de posse de bola, 671 passes contra 288, 11 finalizações contra 6 e 4 chances de gol contra apenas uma. Mas ao mesmo tempo o Flamengo fez um jogo maduro com paciência para furar a retranca tunisiana, que mesmo perdendo ainda mantinha os 11 jogadores no campo de defesa. A promissora estreia de Jorginho no time dá mais opções a Felipe Luiz e potencializa ainda mais o melhor elenco das Américas. Mas ainda há uma coisa que o técnico precisa solucionar: o comando de ataque. Pedro voltou a ser titular, mas acabou recebendo poucas bolas no atual esquema tático. Bruno Henrique, quem vinha fazendo a função, não está em boa fase e entrou aberto na esquerda, enquanto Plata é quem ficou centralizado. E Juninho ainda não conseguiu se firmar no clube. O Flamengo tinha a obrigação de vencer na estreia pela fragilidade do seu adversário, e isso o Flamengo fez, diante de quase 26 mil torcedores no estádio. O time agora tira o peso das costas e vai chegar leve para o jogão de sexta-feira contra o Chelsea às 15 horas, neste mesmo estádio. No momento, o Flamengo é o líder do grupo D do Mundial de Clubes com 3 pontos, mas com vantagem no critério de desempate, que é cartões amarelos. A delegação rubro-negra retornou nessa madrugada para Atlantic City e na tarde desta terça o elenco volta a treinar no campo da Universidade de Stockholm para iniciar sua preparação já para esse jogo contra o Chelsea. Enfim, essa foi uma breve análise do GE sobre essa vitória do Mengão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!